Hoje o Papo de Quinta vai falar sobre os meus filmes favoritos de 2022. Se são bons, se são ruins, eu deixo pra vocês julgarem. Vendo essas imagens, vocês conseguem imaginar de que filme eu tô falando? Depois da vinheta. Enchanté. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e como vocês já viram pelo título do vídeo, vamos falar dos filmes de 2022 que eu mais gostei. Eu só queria esclarecer, primeiramente, não são os melhores filmes no sentido de são melhor fotografia, melhor direção, melhor atuação. São os filmes que eu mais gostei. Bem simples e egocêntrico assim. Eu acho interessante fazer esse tipo de exercício, eu acho que todo mundo deveria fazer, mesmo que seja só de brincadeira, para conversar com alguém e tal. Porque eu só queria deixar claro, vai ter filme nessa lista que vai ser premiado, vai ser celebrado pela, sei lá, Academia do Oscar, do Emmy, do Grammy, todas as palmas de ouro, etc. da vida. E vai ter aqueles que vão receber até framboesa de ouro nessa lista. Porque, como eu disse, o que interessa é como eu me senti em relação ao filme, como eu me senti vendo o filme. E o que ele representa pra mim, isso eu veria novamente. São critérios bem simples, se eu gostei da atuação e tal. A gente vai conversando aos poucos sobre cada um desses filmes, enquanto eu vou fazendo aqui a lista. Eu espero que vocês gostem e lembre-se, se vocês não concordarem com alguma coisa, vocês podem escrever ali nos comentários. Evitem me xingar, que ninguém gosta disso, né? Não que eu vá deletar comentário, mas pra quê, né? Qual a necessidade? Vamos lá. Tá em ordem decrescente mesmo. O primeiro é o que eu mais gostei, os outros são os que eu fui menos gostando. E nesse 10º lugar tá o Chip 'n Dale Rescue Rangers, no original. Aqui no Brasil tá como o nome do desenho era. E eu acredito que esse também era o nome do desenho lá nos Estados Unidos. É o Tic Teco Defensores da Lei. Por que eu gostei tanto desse desenho? Eu acho que desde o Roger Rabbit, que é de Antes de Eu Nascer, calma. Eles tentam, tanto a Disney quanto até outras empresas, elas tentam muito fazer essa junção do live action com a animação. E um exemplo recente foi o triste Space Jam 2. O primeiro é até interessantezinho quando você é criança. Mas esse aqui, ele conseguiu combinar da mesma forma que o filme do Roger Rabbit, claro, com 30 anos de melhorias técnicas. Então você tem uma história interessante mesmo para a criança e mesmo para o adulto que lembra do desenho animado, que a nostalgia está puxando aqui no título. E a história é bem boba, mas ao mesmo tempo muito divertida, porque eles se separam, né, o Tico e o Teco. Então, outra coisa, se você achava que o Tico e o Teco eram irmãos, os parentes, não são, tá? Eles só são da mesma espécie, olhe lá. Eles se conhecem quando são jovens, percebem que o timing de comédia dos dois é parecido, portanto, eles trabalhando juntos conseguiriam avançar numa carreira artística. Se juntam, começam a fazer sucesso lá pelos estúdios Disney, e formam essa dupla para fazer um seriado chamado Tic Teco e Defensores da Lei, Chip 'n Dale Rescue Rangers. E o sucesso é estrondoso na época, muito bom. Mas a certo ponto começa a ter uma discussão entre eles sobre quem é o ator mais importante, quem recebe mais, e aí um deles já acaba recebendo uma proposta. Eles se separam, a carreira de nenhum dos dois dá certo, e 30 anos depois você vai ter um deles tentando desesperadamente segurar o mínimo sucesso que teve, indo em convenções, sei lá, tentando fazer mídia através da internet, e o outro com um emprego normal de escritório. Então eles acabam se reencontrando porque uma pessoa tá pegando esses desenhos antigos e transformando eles em aqueles desenhos, sabe aqueles desenhos pirata que a gente ia na locadora e tinha a pequena sereia da Disney e tinha uma outra pequena sereia que você nem entendia porque tava ali. Pois é, essa é a lógica desse filme. Mas ele é muito esperto, ele sabe brincar com os memes, ele ressuscitou o Sonic escroto. Como é o Ugly Sonic que chamam, né? Eu não sei como é o nome verdadeiro que estão dando. Mas enfim, é o primeiro Sonic que divulgaram no filme, os novos filmes do Sonic que estão indo pro cinema. Que era tão feio que os fãs se uniram pra fazer com que eles mudassem de ideia e melhorassem o design. E melhorou muito, né? Então é engraçado nesse aspecto. A nostalgia funciona bem. A ideia de que
De que um personagem que era 2D, quando vira 3D, é como se estivesse fazendo uma cirurgia plástica que atores e atrizes hoje em dia fazem tanto. Foi uma ideia brilhante e eu gostei muito. Bom, agora vamos para uma polêmica. O outro era meio polêmico, mas esse aqui, assim, sabe quando você tem a noção de que o filme que você está assistindo ele não é bom porque o plot dele não é tão interessante, ele tem os furos de roteiros bizônios, e assim, algumas partes não tem graça, apesar de ser uma comédia, mas mesmo assim eu gostei muito. Eu não sei explicar, eu não lembro agora, eu vou ver se eu pesquiso depois, mas eu não lembro agora como é o nome, o título desse filme aqui no Brasil, né? Senior Year. Mas acho que é Voltando para a Escola, Voltando para a Graduação, não sei, é um nome assim. Bom, a ideia é basicamente a seguinte: a Rebel Wilson, que é a atriz principal, faz uma personagem que era uma líder de torcida. Ela tinha vindo de outro país e, portanto, ela se sentia muito isolada. O começo lembra Meninas Malvadas, tá? Ela se sentia isolada, então ela, vendo assim a mídia cultural, né, dos Estados Unidos da época, ela percebe que a ideia é que ela tem que ser uma líder de torcida, ela tem que ser popular e aí as pessoas vão gostar dela. E aí ela acaba deixando meio que os poucos amigos que ela fez de lado. Quando ela vira uma líder de torcida muito famosa, ela começa a criar inimizades com outras pessoas. E uma dessas arma um plano para quando ela estava fazendo aquela acrobacia mais difícil, ela escorregar, né? Escorregar. Assim, só fazendo pausa antes de continuar com a história básica. Isso foi uma tentativa de homicídio. Isso foi homicídio. Tentativa de homicídio mesmo. Pode ser até considerado homicídio culposo, sei lá, não sei bem as leis dos Estados Unidos, mas, gente, ninguém é responsabilizado. Mas vamos continuar. Funciona a estratégia da inimiga dela, ela escorrega, cai, bate a cabeça muito feio e entra em coma. Ela acorda lá perto dos seus 40 anos, com a mente de uma garota de 14, 15 anos. E ela fala assim: não, eu quero voltar para a escola porque eu quero terminar meu último ano. E isso acontece porque ela se sente deslocada. Ela nem entende direito o que está acontecendo ao redor dela, já que ela dormiu por 30 anos quase da vida dela. E é isso basicamente a história. Ela volta pro colegial e vem a parte surrealista de toda a comédia. Toda a comédia tem que ter, né? Você acredita que dois caras conseguem se fantasiar de duas mulheres e ninguém desconfiar, duas mulheres que existem. Agora vamos acreditar que ninguém se importou que uma moça escorregou, bateu a cabeça, ficou em coma 40 anos, sei lá, 30 anos, voltou pra escola e tá tudo bem, ninguém falou nada. Bom, ela volta e lá ela percebe que um dos colegas dela, que era amigo dela e era apaixonado por ela secretamente, ela não sabia, virou professor. A outra amiga dela virou a diretora do colégio e assim sucessivamente. E as técnicas dos líderes de torcida do colégio dela são um saco. E ela precisa fazer alguma coisa. Assim, o filme é ruim, mas eu gosto. Eu gosto do espírito, eu gosto das ideias que ele teve. Eu gostei de coisas simples, como por exemplo, uma das personagens que era, quando ela era criança, ela achava o máximo, era a personagem da moça que fez Clueless, né? Acho que aqui é Patricinha de Beverly Hills aqui. Alicia Silverstone é o nome da atriz. E assim, depois pegar essa atriz que fez sucesso com esse tipo de personagem. E aí, de novo, fizeram a mesma coisa que acertaram no Tic Teco. Pegaram essa atriz que representava tudo isso, agora você põe ela agora mostrando que aquilo era um glamour falso. É muito interessante, é divertido e assim, é a nostalgia sendo feita de forma certa. Então eu gostei desse aspecto. Também tem uma coisa que eu gostei muito, que lembra muito o povo da internet, né? Que de vez em quando surge aquelas copy-pasta de humor que diz assim: e se a gente fizesse um filme que o cara que era bully nos anos 90 dorme e acorda nos dias de hoje, e hoje ele seria a pessoa que sofre bullying. Aqui eles brincam um pouco com isso, com a ideia de que você agora tem que ser muito politicamente correto. Se você não seguir a linha, você vai sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de problema com a sua reputação. Enfim, vai trazer problemas na sua vida social. E eles brincam com isso de uma forma interessante. Mas eu gostei muito da personagem da amiga dela, que é essa moça aqui, no canto superior direito, a morena, porque ela teve essa ideia, e eu acho que é algo que acontece muito hoje em dia com várias pessoas. Você talvez até conheça pessoas assim, que elas não tiveram uma vida escolar muito feliz, e aí elas tentam de alguma forma modificar isso para os jovens. Às vezes acaba exagerando, mas no geral
é por uma boa causa, estão fazendo a coisa certa. E eu acho que essa personagem representa muito isso. Ela sofreu muito bullying por diversas questões e agora ela não acha correto que as pessoas passem por isso, então ela virou diretora de escola para modificar isso. Ela entra em alguns atritos com a amiga dela, mas não é nada de assim que realmente faça elas ficarem lados opostos, nem nada disso. É uma comédia bem light, tirando a tentativa de homicídio. E a infidelidade conjugal que acontece muito, sei lá, estranho. Tá, agora vamos para filmes de ação. Tiveram alguns bons filmes de ação esse ano. Mas esse aqui foi o que se destacou. E assim, quando eu falo filme de ação, não tô falando filmes que tem várias coisas e ação. Eu tô falando filme que é de ação puro, onde você não tem tanta preocupação com a história, você tem mais preocupação com visual e as destruição, violência, cenas de ação mesmo, de atletismo. E aqui nesse trem bala, assim, eu não sei nem como dizer, porque ele ao mesmo tempo que ele faz, ele pega muito do que era bom em filmes de ação de antigamente, aqueles filmes bem bobão dos filmes de ação, tipo, sabe, não digo Chuck Norris é mais antigo, mas tipo Stallone, tipo aquele cara lá, Steven Seagal, enfim. Então ele pega muito disso ao mesmo tempo que ele traz uma linguagem totalmente moderna, contemporânea mesmo. Ele vai ser um trem-bala, ele vai ser uma passagem pelo Japão, então você vai ter ali referências de cultura pop que faz mais sentido para o dia de hoje, já que a gente tem toda essa invasão, vamos dizer assim, invasão no bom sentido, da cultura japonesa a partir principalmente do fim dos anos 90. E se estende até os dias de hoje. Então isso acaba sendo uma efusão disso. Agora eu achei bem esquisito porque ele não deixa de ser um filme ocidental 100%. Tem atores japoneses, tem uma história assim que acontece, óbvio, no Japão. Tem atores japoneses, tem toda uma subtrama envolvendo a Yakuza. Mas 90% do elenco é de pessoas ocidentais ou não japoneses. E assim, que também não tem fenótipo asiático. São pouquíssimos os atores, um deles, atores japoneses, eu esqueci o nome dele, infelizmente, mas é o ator que, enfim, ele faz muitos filmes de samurai hoje em dia. E sim, de mafioso, etc. Ele é excelente no papel. E aquilo, é aquele ator que você pode dar um papel importante, dramático, num filme de ação, e ao mesmo tempo dar um papel totalmente bobo que ele vai fazer da mesma forma. Você vai acreditar que ele é um mafioso lá da Yakuza. E é isso, mas as cenas de ação são boas. O protagonista é o... Qual é o nome dele? Eu só chamo ele de Thelma e Louise, coitado. E ele já fez tanto filme importante. Ele já fez tanto filme importante depois, eu lembro dele por causa do Thelma e Louise. Que absurdo. É o marido da Angelina Jolie, como é o nome dele, meu Deus? Enfim, você sabe de que eu tô... Brad Pitt, claro. Então, o Brad Pitt, ele é o protagonista. Eu gostei do visual dele. Ele já deve ter o quê? 50 para 60 anos. Então, ele ao mesmo tempo que tá representando um cara velho. Vamos ser bonzinhos aqui. Ele tá representando um cara velho, ele também tem que ser atlético porque ele é um... Ele é um bandido de aluguel, um mercenário, tá? Aqui dá a entender que ele não é contratado para assassinar ninguém, mas na verdade para fazer coisas ilegais para contratados. Por exemplo, roubar uma mala, que é o que ele faz nesse filme. E aí você tem diversos outros assassinos que por algum motivo estão nesse trem e aí a confusão tá armada. Daria para fazer um jogo de videogame de luta bem legal baseado nesse filme, né? Ideias. Vamos lá. Sete Donne e um Mistério. Não falo italiano. Aqui no Brasil ficou Sete Mulheres e um Mistério. E é uma história, de novo, ela é boba, mas é tão divertida. Eu achei que tem tanto talento. Principalmente a personagem que é ali, aquela que faz a mulher mais idosa e a que faz a mais jovem. Foi acho que eu mais gostei, interessante. É um mistério que, principalmente hoje em dia, que você tem filmes de crime, não tanto filme, mas seriado, onde o crime está tão deixado de lado porque a importância é o personagem e as mensagens, etc., que você tem uns crimes que, assim, sequer fazem sentido por conta própria, e não é o que acontece aqui. Aqui é totalmente possível, se você prestar atenção no que está acontecendo na tela,
totalmente possível de você entender o que foi acontecer. Não claro, com a riqueza de detalhes que vai se revelando à medida que essas mulheres vão interagindo. Mas se você prestar atenção no que está acontecendo na tela, só visualmente, você já consegue entender o que realmente aconteceu com a pessoa que sofreu o suposto assassinato, o assassinato. Estou tentando evitar dar spoiler, mas 7 Mulheres e um Mistério é uma investigação de um crime, de um assassinato que aconteceu numa casa. Essas mulheres estão presas nessa casa porque é um período de Natal de muita neve lá nesse, que eu acredito que seja na própria Itália. Eu acho que elas falam que é na Itália mesmo. É um filme italiano e é baseado numa peça, se eu não me engano, uma peça até antiga. E é isso. Então o foco desse filme é a interação dessas atrizes e a relação delas com a pessoa que foi vitimada e a própria identidade delas. Eu achei isso bem interessante, porque aqui você tem uma discussão de como elas se enxergam como seres humanos, como mulheres, etc. Então é bem legal. Eu gostei muito do filme, menos do final, porque no final, até essa parte do filme, até as quase 2 primeiras horas, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo tem esse filme, mas ele é até compridinho. Mas o início, os 3 primeiros atos todos, você só vai ter elas como atrizes. O tempo todo são elas. Uma hora aparece outra hora aparece outra. Diga-se de passagem, quando eu estava assistindo, eu assisti despretensiosamente. E era 7 Mulheres e um Mistério. E demora pra 7ª mulher aparecer. Então toda hora eu ficava contando, eu falava, mas não tem 7, gente. Será que eu li errado? Aí eu pausava e olhava, não é 7 mesmo, uma hora aparece. Aparece. É isso. Então, sim, voltando. O que eu achei ruim foi que quando chega perto desse final, aparece um policial. Desculpa pelo spoiler, tá? A partir de agora eu vou fazer assim, olha. Quando eu estiver falando do spoiler, vai ser um Wakanda Forever, Mulher Maravilha X, Arquivo X, X-Men. Quando eu estiver fazendo assim é porque eu tô fazendo um spoiler. Se você não quiser ouvir spoiler, mute até eu parar de fazer esse símbolo. Bom, até o fim, perto do fim da resolução do mistério, tá tudo bem nessa parte da atuação. Então quando chega no final, aparece um policial, né, pra ver como é que tá a questão. Obviamente, elas eventualmente conseguem chamar um policial. E assim, a atuação dele é tão fora de lugar, porque era óbvio que a história é sobre essas 7 mulheres. Então chega um cara, um ator que você ainda não tinha visto antes, e aí tenta ter um timing de cômico com elas que assim não funciona de jeito nenhum. Foi a única cena ruim. Eu acho que se tivessem feito de uma forma que ele existisse, mas que você filmasse ele de uma forma que não visse o rosto, ele não interagisse muito, não falasse muito, teria ficado mais interessante. Vamos pro próximo. Ah, sim. RRR. RRR. Eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente o que significa no filme. O próprio filme diz. Eu acho que é revolução, redenção. Enfim, são 3 R's. E cada R representa uma palavra referente ao que acontece no filme. Cara, eu gostei muito do sucesso que esse filme tá fazendo. Eu gostei do filme. Mas eu gostei do sucesso que ele fez. E por que eu vou falar isso? Porque os filmes de Bollywood, que é a indústria cinematográfica da Índia, eles são mais ou menos assim. Não vão ter todos essa qualidade toda que teve. Mas eles são assim. Então, me incomodava muito quando às vezes as pessoas que falam de cinema, e os entendidos mesmo, não estou falando de mim, quem entende de cinema, aí vai elogiar um filme que é de um país que não é considerado um dos grandes de Hollywood, ou um dos grandes da indústria cinematográfica, ou é um país que faz muitos filmes, mas que não é assim, não tem tantos filmes que são considerados clássicos, que são, enfim, puxam saco e tal, que é o caso de Bollywood. Então, quando eu vi o povo puxando saco, me preocupou. Graças a Deus, assistir não aconteceu. Porque o meu medo era que acontecesse de ser um filme basicamente igual aos filmes que a gente assiste sempre, só que feito por indianos na Índia. E não é isso. É um filme muito parecido com o que os indianos já fazem. Você tem a ação ridícula, absurda, over the top. Você tem as atuações exageradamente dramáticas e caricatas. Você tem as cenas de dança, de música, né? De musical. No meio, uma coisa totalmente estranha ao que está acontecendo na tela. Aí você tem aqui uma cena de ação brutal, uma cena de romance, uma cena de musical, aí volta para ação brutal, tortura. Então esse tipo de coisa tá fazendo sucesso, me alegra, porque significa que entenderam
esse lado do cinema indiano. Óbvio que nem todos os filmes indianos são assim, mas os mais bem sucedidos deles, eu falo em questão de bilheteria, são assim, essas cenas foda, over the top. Por exemplo, esses dois protagonistas, eles basicamente são o Superman, não digo mais nem o Batman. Porque o Batman, hoje em dia, se você escreve o Batman fazendo essas coisas, iam dizer, não, tá inverossímil demais. E assim são eles são mais fortes que animais, eles praticamente voam estilo Tigre e o Dragão. E é isso, eles derrotam centenas e centenas de homens com as mãos nuas. Então a graça desse filme é isso. É você pegar essa loucura de Bollywood e trazer para uma história interessante. Porque aqui você tem dois personagens baseados em personagens que existiram na vida real, ainda que eles não tenham necessariamente convivido, né? E que são dois nomes importantes contra o imperialismo britânico, que foi quem dominou a Índia por muitos e muitos anos, né? E a gente sabe que não falta a história mostrando os horrores desse período dos diversos países que sofreram com o imperialismo britânico. Não tem tanto assim do Brasil, né? Deveria ter. No caso do imperialismo português. Mas é isso, é um filme bom, ele traz uma mensagem boa e ele é Bollywood na veia, o que é importante. Ah, esse filme aqui. Foi o último filme que eu vi ano passado. E assim, que filme interessante, porque ele tem várias coisas que você pode tirar dele. A atuação da Cate Blanchett tá maravilhosa, maravilhosa. Cara, eu não sei como, mas eles conseguiram fazer como se fosse a história de vida de uma mulher que existiu de verdade. A Tar, que é essa maestra da orquestra lá de Berlim, ela não existe, tá? De verdade. Ela não é baseada numa mulher de verdade. Mas assim, parece, por exemplo, que teve esse ano o filme do Elvis, né? Parece que você está contando uma queda de uma grande personalidade do mundo. Ele abre o filme com uma entrevista com um jornalista de verdade, diga-se de passagem, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um jornalista de verdade, gravou essa cena com ela, onde você tem ele recontando algumas coisas da história de vida dela. Poucos problemas eu tive com esse filme, mas o principal foi logo no início, porque para mostrar esse lado, vamos dizer assim, essa influência cultural das tribos, das nações amazônicas na personagem, porque tem uma parte do filme que ela vai pra Amazônia. Não, na verdade não mostra. Quando começa o filme, ela já foi para lá e ela diz que ela teve influências da musicalidade amazônica no trabalho dela. E é no Peru, se eu não me engano, o país. Então você tem os 5 quase primeiros minutos tocando essa música de origem amazônica e os títulos sendo mostrados. E assim, os créditos, perdão. E assim, demora. Podia pelo menos ter algumas imagens, eu achei aquilo muito chato. Eu sou muito, assim, eu perco a minha atenção fácil. Então aquele começo foi muito enjoado. Outro problema é de o povo no estrangeiro chama de pacing, né? Deve ter um nome brasileiro inteligente para isso. Mas é aquilo, tem momentos que vão se estendendo, tem conversas que você acha que não vão levar a lugar nenhum. Enquanto o suco da história passa rápido. Sabe? Quando você tem os momentos dela que tá acontecendo uma coisa, você fica assim, meu Deus, o que é agora? Um estalo já acabou, já passou para uma outra situação de vida dela. Isso que eu não entendo. Mas o filme é muito bom, a história é muito boa. E como eu falei aí já anteriormente, tem diversas leituras que dá para fazer desse filme. Tem muita gente fazendo a leitura da ideia da cultura do cancelamento que existe. Tem muita gente fazendo a ideia desse novo tipo de mulher que nasce posterior ao feminismo, mas que não tem uma solidariedade com outras mulheres. Pode fazer essa leitura. Mas o que eu acho interessante é que passa batido na discussão. Não é que passa batido porque a pessoa assistiu e não viu isso. Mas assim, e a história de terror? E a história de fantasma? Porque, gente, o fantasma da menina que, enfim, uma das meninas que ela não aparece, mas enfim, uma das pessoas que trabalhou com ela, que era uma garota muito mais jovem que ela se suicida e dá a entender que a culpa foi dela. E assim, por todo o filme, de vez em quando eu via, parece que um fantasma por ali. Eu falei assim, eu tô doido.
Aí eu rapidamente depois que eu vi algumas pessoas comentando sobre o filme, eu fui dar uma pesquisada no Google e eu vi uma imagem de uma moça assim sentada, como se fosse um fantasma mesmo, numa cena que ela não era pra estar ali. Eu falei, ah, ok, então foi de propósito, eu não sou doido. Então é isso, eu acho que faltou muito essa leitura das pessoas, eu não consigo entender por quê. E toda essa ideia dela ter aberto a espiritualidade dela, você vê ela acendendo velas. Agora já não é mais spoiler perigoso. Você vê ela acendendo velas e tal, você vê que ela abre os portões da espiritualidade dela. O que já mostra que você tem ali um quê de sobrenatural. Voltando, tem uma cena que é tipo uma versão dark de Alice no País das Maravilhas. Gente, que cena! Ela vai perseguindo uma garota que ela tá meio que apaixonada para devolver um negócio para ela, um bichinho de pelúcia. E ela entra num lugar que é meio que uma casa abandonada, onde pessoas, provavelmente mendigos e pessoas que usam drogas, vão se refugiar. Aí é parecido, e é praticamente o lugar onde a menina mora, mostrando que ela não tinha muita condição do que ela estava fazendo na vida dela. E ela entra procurando, ouvindo uma música, que ela acha que é a moça, ela entra num túnel. Gente, depois que ela sai daquele túnel, a vida dela só vai para trás. É quase como se ela entrasse no túnel e fosse viver um pesadelo. É literalmente isso que acontece. Então é isso que eu falo. Tem esses elementos todos sobrenaturais que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhados, até para gerar mais discussão, porque eu achei essa parte também interessante. Ah, e aquela cena que vai ser a cena mais famosa do filme, que ela fala lá com o menino, e o menino é aquelas pessoas super identitárias, sabe? Ah, porque eu, como pessoa negra, não binária, não sei o que, ela fala, ai, pelo amor de Deus, não pense dessa forma, não. Eu vou fazer um vídeo sobre esse filme, porque tem muita coisa para falar, não dessa cena, mas da ideia que eu achei que o filme tenta passar com a personagem, com essa cena, com a ideia do cancelamento e das internets. É isso. Mas eu não gostei tanto assim dessa cena quando o povo tá falando. Pra mim, esse filme tem cenas muito melhores. É. Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Eu não sei porquê, mas esse ano teve 3 filmes do Pinóquio, né? Todo ano quase sai filme do Pinóquio. Provavelmente, pra surfar no que seria essa grandiosidade desse filme, a Disney deve ter feito logo adiantado o live action pra sair no meio desse ano. O live action da Disney é podre. Eu não quero mais nem lembrar que eu assisti essa porra. E o outro filme, enfim, é um desenho bem genérico. Esse aqui não. Ele é um stop motion muito bonito, muito cheio de vida. As personagens parecem assim, são ao mesmo tempo que parecem bonecos, parecem, sabe, livros infantis. Tem muito essa vibe. Agora, assim, faltou cor só, que eu achei. Você tem. Tudo é lindo, mas faltou cor, porque pra levar a cabo nessa ideia do Pinóquio, da madeira, então tudo tem essa cor amadeirada. Aí às vezes eu ficava meio, tá tudo muito igual. Mas não, é tudo muito bonito e faz sentido. É frescura minha. Ele faz algumas diferenciações. Infelizmente, eu não estou com o livro aqui do Pinóquio. Eu já li o livro do Pinóquio, né? A história infantil. E ele faz algumas modificações na história para trazer a história do Pinóquio e transformar numa história antifascismo, que é bem interessante e bem feito. A história do Pinóquio vai se passar na Itália fascista do lado do Mussolini. E você tem até o Pinóquio meio que indo pra guerra junto com outras crianças, porque era o que acontecia, né, nas Primeira e Segunda Guerra. As nações, todas as guerras aconteciam, as nações levavam, bastava o menino ter idade suficiente para comer sozinho e carregar arma e atirar, já bastava para levar essas pessoas pra guerra. E é isso. Então ele consegue trazer isso com a ideia do menino de verdade, do Pinóquio querer ser o menino de verdade. Ele constrói bem o Gepeto perdendo o filho no início. Também é muito bonito. O porquê do Pinóquio se chamar Pinóquio, porque muita gente se choca aqui. Fala assim, por que esse nome? Gente, Pinóquio de pinheiro, porque ele é feito de pinheiro. Tem até várias pinhas. Gente, que lindo esse filme. E também ele tem a personagem da Fada Azul, que agora, enfim, é mais o espírito da floresta. E ele traz essa personagem nova, que eu até botei a foto dela ali, que é como se fosse uma quimera
meio quimera, meio esfinge, que é para representar a morte mesmo. Aquela visão mais egípcia da morte, vamos dizer assim. Enfim, é assistindo para entender, mas não só eu vi o clássico respeitado, como eu vi ele sendo usado para escrever uma história muito bonita e muito interessante. Top Gun Maverick, falamos de filmes de ação que esse ano tiveram um bom ano, pelo menos na minha opinião. Não os filmes de super-heróis, filmes de ação. E Top Gun Maverick, pra mim, eu acho que 99,9% das pessoas foi a surpresa do ano, porque a gente sabe como funcionam continuações. A grande maioria não são boas, são uma forçação de barra só para conseguir dinheiro fácil, porque você sabe que quem assistiu o primeiro provavelmente vai ter interesse em assistir o segundo. E o maior arrependimento cinematográfico para mim desse ano, com certeza, foi não ter assistido esse filme no cinema. Porque as cenas no avião, meu Deus, são muito legais. E olha que eu assisti pela televisão. Então, pra vocês verem que se pela televisão já me impressionou, imagine numa telona assim, com o áudio e tal. Nossa, teria sido maravilhoso. E eu vou ter que confessar pra vocês que eu gostei mais. Eu gostei muito mais do segundo filme do que do primeiro. Mas por que eu gostei mais do segundo filme? Porque eu achei que a idade fez bem pro personagem do Maverick, que é o personagem do Tom Cruise. Assim, eu tinha muita dificuldade com o primeiro filme. Eu assisti uma vez, há muito tempo, e assisti recentemente para ver o Top Gun Maverick, né, em preparação. E nossa, como esse personagem era irritante, não é possível que só eu veja isso, ele era insuportável, o maior inimigo dele era ele mesmo. Ele se achava demais, se sentia o cara, fazia besteira e não resolvia. E agora, com a idade, com o peso das responsabilidades, ele perde um pouco disso, mas não significa que ele perdeu o espírito dele, que era a parte boa do personagem. Então, nossa, muito interessante. Você tem a ideia de você usar os novos atores para ser os herdeiros, vamos dizer assim, dele e do Iceman. Foi feito de uma forma muito inteligente. Você não tem aquela oposição que já aconteceu. De, o velho tá indo embora, o novo veio para ficar. Não, você tem o novo aprendendo com o velho, que é o que a gente vê na vida real. Muito bom. Os personagens, eles são bem distintos, então você não necessariamente tenta imitar. Você tem aquela ideia de que quanto mais as coisas mudam, mais muitas continuam as mesmas. Tem. Mas não é tão simples assim. E a relação dele com o filho do ex-colega dele, nossa, muito boa, muito boa. A única parte que eu achei assim meio jogada foi a do romance que precisava ter, né? Porque, assim, obviamente não é a mesma personagem, é outra personagem sequer citada. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. E é isso. E aí tem essa nova personagem que ela vai servir, o relacionamento no caso, vai servir para mostrar a necessidade eterna do Maverick de amadurecer mesmo, de melhorar como ser humano, de parar de pensar somente em velocidade e adrenalina. Excelente filme, as cenas de ação, chuchuzinho. The Northman, O Homem do Norte. Gente, que filmaço. É aquilo, é um filmaço. Fala assim, caramba, que filmaço. Até tu compreender que tudo que tu viu nesse filme, assim, de história, você provavelmente já viu em outro lugar, só não tinha reparado, porque você não tinha pensado por essa roupagem viking, bárbara, etc, que tá muito boa. Isso não é um demérito, mas é aquilo. A história do Hamlet, do Shakespeare, ela é baseada em reis antigos, como o próprio rei Hamlet, que é o nome desse personagem. Tanto que é até um anagrama. Não se sabe se foi de propósito que Shakespeare conhecia ipsis literis a história que já foi escrita do rei Hamlet e virou Hamlet. Mas, enfim, onde o ponto que eu quero chegar é uma história meio que batida. Então você já sabe o que vai acontecer, mas isso não impede que ela seja boa. As cenas de vingança são legais, as cenas de ação são muito boas. E toda a parte que mostra os rituais tribais assim dos vikings, nossa, que legal. Óbvio que eu não sou historiador, então só Deus sabe se aquilo faz sentido mesmo ou se é só, sei lá, um delírio de uma pessoa que gostava de viking. Mas, cara, que filme bom. É divertido. O final me incomodou porque ele é quase idêntico ao final do Gladiador. Lembra do Gladiador? É isso. Mas, assim, no Gladiador ele morre
depois de ter conseguido obter o sucesso na grande missão dele. Ele morre e vai parar lá nos Campos Elíseos. Aqui, ele morre e vai parar lá no Valhalla. Depois de obter sucesso na missão de vingança dele. Mas é aquilo, é um épico. Ponto final. Não tem muito o que falar. De ruim, eu só achei, como eu disse, a história ser batida, mas é algo que quando você está assistindo o filme você não está reparando. É só depois que você para, reflete e pensa assim: poxa, eu já não assisti o Rei Leão. Eu já não assisti o Hamlet. Eu já não li o Hamlet. Pois é, leio de novo. Eu até tenho o livro aqui, peraí. Pois é, você lê de novo. É isso. A única coisa que eu achei desinteressante assim foi a escolha da Nicole Kidman para fazer o papel da mãe do protagonista. Assim, ela é uma atriz boa, não tem nada a ver com o fato da atuação dela. Eu só achei que por algum motivo não funcionou a maquiagem que fizeram nela e ela não parece uma mulher bárbara do século I, sei lá quando se passa isso. Parece uma mulher de atualmente. Desculpa. Aí tu compara com os outros atores e atrizes, ela se destaca muito. E assim, a ideia é que ela é a mãe dele, do ator, né, do Northman. Presta atenção no ator que faz o Northman. E é a mesma atriz de quando ele é criança para quando ele já é um adulto pronto para se vingar de todo mundo. E assim, a diferença de idade dele deve ser baixíssima. Eu não aceito. Não deve ser nem 10 anos de diferença da Nicole Kidman pro ator, que eu esqueci o nome agora. Então ficou esquisitíssima a escolha dela pra personagem, a maquiagem e tudo. Foi a única coisa que me tirava às vezes do filme. Mas de resto, nossa, que filmaço. Bom, gente, eu vou fazer umas menções honrosas e explicar por que elas não estão na minha lista. Primeiro é o Bubble. É o menos polêmico daqui, porque enfim, é uma animação japonesa. Assim, a animação é linda. Mas, de novo, da mesma forma que o Northman é um reconto da história do Hamlet ou do rei Hamlet lá de antigamente, o Bubble é uma não é uma recontagem, mas é uma mistura da história da Pequena Sereia com histórias assim de ficção científica. Porém, eu vou dizer, se você gosta de terror cósmico, tem um pouquinho disso aqui. Então talvez você curta. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tem muitas coisas de anime que já me cansaram. Eu sou uma pessoa que assistiu anime na infância, na idade certa, e continua gostando até hoje. Claro que hoje é pouquíssimo eu assisto, né? É um ou outro anime que eu tô conseguindo assistir na vida. Mas então, você tem um personagem que não é o protagonista, mas é a cara do Naruto. Você tem o protagonista sendo aquele tipinho que é estilo o Sasuke e outros personagens que são aquele cara que é caladão, super inteligente, o fodástico da humanidade. Que assim, já deu. Você assistiu 3 Battle Shonen, você já não aguenta, mas desculpa. Então você tem ela indo pegar o livro, aí exatamente é o livro da Pequena Sereia que a menina lê. A menina é uma menina que ele encontra. Basicamente a história é que Tóquio foi invadida por umas bolhas e agora ela meio que tá. Maior parte dela tá submersa. E crianças ficam brincando de parkour nos telhados e querem morar lá, querem viver a parte da sociedade. Enfim. Não gostei tanto assim, não. Eu achei que o espetáculo visual não justifica a história, que não é tão boa. Mas a animação é muito bonita. Então vamos para o Carter. De novo, um excelente ano para filmes de ação. É um ótimo filme. Não tem uma história tão maravilhosa, mas não é para isso que estamos aqui. Agora, para cenas de ação, o ator protagonista, que eu esqueci o nome, ele é muito bom. Então assistam Carter se você gosta de filmes de ação, você não vai se arrepender nem um pouco. Tiveram outros filmes de ação bons, mas o Carter foi o melhor desses, que são, vamos dizer assim, que não são os mais tops, que não fizeram a lista do meu top 10. E agora vamos ao Polêmiquitos, que é o The Batman, com o Robert Pattinson. Assim, gente, muita gente gostou. Tem 1 zilhão de quadrilhão de pessoas dizendo que é o melhor filme do Batman. E assim, parabéns. Sejam felizes gostando desse filme. Ele simplesmente não é pra mim. Eu acho que... Enfim... Ele
Ele é muito longo desnecessariamente, porque você não tinha tanto suco de história assim. Porque você tem um monte de personagem, mas você não trabalha tanto. Tudo que você faz é pegar o que é importante desses personagens, por exemplo, o Carmine Falcone, que eu gosto de chamar de Falcone Carmine, porque eu sou palhaço. A história da Mulher Gato, enfim, eles são retirados para servir de pano de fundo para o grande mistério do Batman, perseguindo, né, o Charada. Mas é aquilo, no fim você vai perceber que ele é meio vazio. A investigação não é tão topzera das galáxias assim para justificar essa lentidão. E tem um momento que vai ser um pouco de spoiler, né? Mas. Enfim, o Batman não sabe falar espanhol. O que justifica o Batman morando em Gotham City, uma cidade que é assolada pelo crime, e que, assim, uma megalópole que deve ter 1 zilhão de imigrantes, uma megalópole dentro dos Estados Unidos, que, portanto, com 1 zilhão de imigrantes, ele não sabe falar espanhol? Ah, mas ele tá começando. Não, gente. Seria uma das primeiras coisas que ele ia se preocupar em aprender a falar espanhol. Porque tem muita gente que vai trabalhar nesse submundo de Gotham que nem vai falar inglês. E o cara não sabe falar espanhol. Ai, gente, não. E assim, a mulher gato, ai, ela é uma criminosa. Como é que eu sei? Ela não comete nenhum crime nesse filme. Ah, ela invade lá pra polícia. É tudo justificado porque ela tá investigando a vida da menina que foi assassinada, sei lá, sequestrada. Nem lembro direito, mas enfim, ela tá lá. Não gostei, eu achei que assim, ele tem boas coisas, boas cenas de ação, bons momentos. Tem uma hora que eu acho que toca Nirvana, que eu, sei lá, queria virar morcego e sumir também. Exagerado. Melodramático. É aquilo. Não entra nem no meu top 3, eu acho, de filmes do Batman da vida. Mas enfim, tomara que tenha continuação e quem gostou, parabéns, continue gostando. E por fim teve dois que eu não sabia onde botar. Se era filme, se era série. Porque na verdade é um especial pra TV. Então eu vou contar como filme, porque eu assisti na minha mente como se fosse um filme. Que são as únicas representações de super-herói que vão ter nessa lista. Tirando o Batman. No caso eu tô falando bem tão especificamente assim, porque a gente tá falando da Marvel, que é o grande nome de super-heróis no cinema, vai fazer 10 anos. E esse ano foi um horror. Eu não gostei de nada que a Marvel botou. Menos o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia e o especial do Lobisomem na Noite, que eu gostei bastante. Eu vou fazer um vídeo sobre os dois, em especial sobre o Lobisomem da Noite, até porque eu quero falar sobre o quadrinho dele que eu já tinha lido antes. E eu fiquei muito feliz com a aparição do personagem que é o Homem-Coisa, eu acho. Enfim, é aquele monstro lá que eles têm que caçar. Eu gostei da história, eu gostei dele ter sido filmado em preto e branco, do Guardiões da Galáxia, eu gostei da ideia por trás do filme. E eu acho que pegou bem o espírito de Natal para quem não é uma pessoa religiosa, entendeu? A lógica do Natal. Porque tem pessoas que não acreditam em religião, não acreditam em Cristo, mas gostam do Natal. E as pessoas falam, mas qual é o sentido? Assista esse filme, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então eu gostei dessa parte. Foi uma boa utilização de personagens que as pessoas gostam. Eu, pelo menos, gosto do Guardiões da Galáxia dos cinemas, dos quadrinhos não gosto tanto. E vamos para o filme que eu mais gostei esse ano, que foi o Everything Everywhere All at Once. Aqui no Brasil ficou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E, gente, esse filme me marcou muito. Vai ser um filme que eu sei que eu vou rever posteriormente. Cara, assim, que dizer, mas basicamente a história é de que uma mulher, uma imigrante, né, acredito que da China, ela tá com muitos problemas com a declaração do imposto da loja dela. A, a Receita Federal de lá tá no pé dela. E quando ela tá com esses problemas, tá brigando com o pai, tá brigando com a filha, tá brigando com o marido que tá querendo um divórcio, ela é acometida por uma visão do próprio marido modificado, dizendo que na verdade ele é um homem de uma realidade paralela e que eles precisam dela para conseguir deter uma entidade que está destruindo todas as realidades que ela entra. É essa a história do filme. E a partir daí você vai entrar numa mistura de filme de ação, de comédia escrachada e ao mesmo tempo de drama que, meu Deus, nossa. Quando o filme quer ser dramático, ele é dramático. Quando o filme quer ser romântico, ele é romântico. Quando o filme quer ser emocionante, ele é emocionante. Quando o filme quer ser comédia pastelão, ele é.
Pra mim, eles acertaram. Acertaram no elenco, acertaram na história, acertaram na mensagem. É assim. Não, eu não estava esperando tudo isso quando eu fui assistir. Não foi um filme que foi tão badalado assim. Apesar de que todo mundo que eu vejo fala que, nossa, que filme maravilhoso, que filme etc. Mas não são tantas pessoas que eu tô vendo falando. Eu nem sei se chegou no cinema aqui perto de casa. Eu vi na TV. Todos os filmes aqui eu vi na TV. Não sou mais uma pessoa de tanto em cinema. É a vida. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. Se vocês não gostaram, deixa aqui nos comentários por que vocês não gostaram, qual filme que vocês queriam ver, qual filme que vocês viram esse ano que vocês gostaram mais, qual filme que vocês não entenderam que tá aqui. E se você curtiu esse canal, conseguiu assistir até aqui, que são quase quanto tempo? Nossa, são quase 1 hora falando besteira aqui com vocês. Foram 40 minutos. Muito obrigado. Deixe seu curtir, deixe o like. Se inscreva, comente e assista os outros vídeos do canal. Obrigado, até a próxima.